vezes. Mas uma pessoa novinha, como você é, que com toda sinceridade se converte numa igreja, chega lá, aí tem um pastor que fala numa língua esquisita, e lá, e pula, isso e aquilo, e aí depois fecha o olho, treme, interpreta, e fala, ó, servo meu, aí você começa a dizer comigo, tu que duvidaste de mim hoje de manhã. Assim, ele tem medos. E um dos medos é ficar devendo. O Senhor falou para mim que muitas vezes ele não explode com isso aqui de uma vez, porque ele diz, não, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Eu não vim de Cuiabá aqui para brincar. Eu vim aqui porque Deus tem e depois que Deus fizer essa no vídeo, o pastor Caio Fábio faz uma reflexão sobre certas práticas intensas de algumas igrejas evangélicas, como o uso repetido de profecias e línguas estranhas. Segundo o pastor, esse tipo de ambiente religioso pode causar desequilíbrio mental, especialmente em pessoas novas na fé, gerando culpa, medo e dependência emocional. A reflexão de Caio Fábio questiona se essas críticas podem se aplicar a figuras como a pastora Camila Barros e o pastor Paulo Roberto, que frequentemente incorporam línguas espirituais em suas pregações e exploram o impacto psicológico que isso pode ter nos seguidores. Isso tudo você vai ver no Zona de Conflito. Mas primeiro, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para notificações. É uma coisa difícil, você vai precisar de ajuda. De ajuda porque é enlouquecedor. Quando uma pessoa entra num ambiente religioso, desse tipo cheio de profecias, é uma receita para desequilíbrio mental extremamente eficaz. A maioria não sobrevive a isso intacta. A maioria surta mesmo. Só não surta quem não é sincero. O cara insincero, a pessoa insincera, chega ali e diz, isso tudo aqui não é nada não, é tudo fajutice, mas dá um ibope danado, deixa eu aprender a ser profeta ou profetiza. Aí eles ficam vendo, é muito fácil profetizar para crente, porque é mais ou menos a mesma coisa. Eles dizem quase sempre a mesma coisa para todo mundo. 90 e tantos % das vezes é a mesma história. Quem está acostumado já ouviu aquilo trilhões de vezes. Mas uma pessoa novinha, como você é, que com toda sinceridade se converte numa igreja, chega lá, aí tem um pastor que fala numa língua esquisita, e lá, e pula, isso e aquilo, e aí depois fecha o olho, treme, interpreta, e fala, ó, servo meu, aí você começa a dizer comigo, tu que duvidaste de mim hoje de manhã, e tudo eu que duvidei, tu que disseste que eu não falava neste lugar, aí fui eu que disse que eu estava na dúvida mesmo, porque eu não sei se isso aqui é verdade. Tu que não crês na minha verdade, fica sabendo que sou eu mesmo. Aí o cara diz, perdão. Aí começa a introjetar culpa. Aí vai ouvindo. Eu podia dizer centenas de coisas que fazem parte da composição dessa síndrome, do que leva a pessoa até esse estado. E eu tenho visto milhares de pessoas, no curso desses meio século de observação, milhares de pessoas ficarem doentes, mentalmente transtornadas. Algumas podem ser e conseguem ser recuperadas, mas tem gente que não se recupera nunca mais. As que, em geral, não se recuperam são aquelas que ficam com aquela angústia neurótico-paranoica de que, se elas descrerem do profeta e da profecia, elas vão pecar contra o Espírito Santo. Aí elas ficam nessa recorrência, não conseguem se ver livre, elas sabem que estão adoecendo, querem parar, mas toda vez que você diz pare e ensina como estancar o processo mental, e é gradual, não é mágico, é todo dia, é com uma reeducação mental, reeducação de pensamentos, reeducação de princípios, reeducação de pressupostos, reeducação de conceitos, reeducação do fundamento da consciência,
reeducação daquilo que seja de fato fé e não crenças religiosas loucas e absurdas. Ou seja, se a pessoa não se abrir para se reeducar como uma criança e não der a mão para se deixar conduzir por uma mente saudável, melhor, mais madura, mais sensata, o cara não sai daquilo jamais, porque ele, toda vez que quer sair, ele tem uma recorrência culposa e volta ao mesmo processo e às vezes morre nessa agonia, porque é um negócio agonizante. Agora, os que saem, em primeiro lugar, são os que conseguem, mesmo aqui. Eu tenho encontrado tanta gente por aí afora, especialmente antes da pandemia, naqueles 2 anos, 3 anos que eu voltei a viajar, encontrei centenas de pessoas pelo país e fora do país, dizendo, olha, eu estava louco quando eu te conhecia, eu tinha pirado, estava tomando remédios e remédios, era uma quantidade enorme, porque a minha cabeça entrou em estado de desassossego, pânico, medo, angústia, culposa, pavores, terrores. Vocês sabem como é que pode acontecer. Tudo em nome de Deus, ou por causa do diabo, ou dos demônios, ou perseguição de anjos, seja lá o que seja. Ou falta de cobertura do pastor, ou ameaça de maldição, todas essas maluquices de religião. E aí eu vejo gente que não foi a lugar nenhum, só me ouvindo aqui, entendeu, creu, e foi tomando posse, aí disse, olha, de repente, quando eu notei, aquela carapaça tinha sido arrancada, aquele capacete de bronze tinha sido tirado, aquela máscara de ferro que me prendia tinha sido partida, eu estava livre, os meus pensamentos livres, eu estava pensando de novo. Eu tenho ouvido isso aos milhares, simplesmente, meramente pelo poder da palavra. Quando a pessoa vai ouvindo e vai crendo, vai tomando posse, vai sabendo que o que ela está ouvindo, agora sim, é evangelho, é boa nova, é graça, é alívio para todos os cansados e sobrecarregados. Venham, porque eu vos aliviarei. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E a pessoa vai crendo, toma posse, se apropria. E a paz invade, e a normalidade do pensamento, das emoções, dos afetos, das interpretações, da cognitividade, vão voltando ao estado normal, interpretativo. A angústia neurótica, os pavores paranoicos dão lugar à certeza, à paz, à confiança em fé. E aí a pessoa fica livre disso. Como se você escrever aí no meu portal, ou se você pegar o curso do medo, que está aí dentro daquele box dos 9 cursos, ou se você escrever mesmo no portal como ficar livre do medo, tudo que você me perguntou, da paranoia, ou do pânico, ou seja lá o que seja, você vai ver como mesmo aí no portal tem uma quantidade enorme de textos, de vídeos falando disso. E como separar a fé de sentimentos, o que é profecia, o mal das profecias, tudo isso tem aí no portal em abundância, para você aprender. Então, quem, mesmo em casa, sem ajuda nenhuma, só me ouvindo aqui, que já é uma ajuda brutal, crê e toma posse, essa coisa toda vai saindo, como tem saído da vida de milhares que poderiam dar esse testemunho aqui agora. Agora, tem outras pessoas que precisam de ajuda, de companhia, de gente ao lado para dizer não, fulano, porque são aqueles mais frágeis, mais débeis, mental, emocional, afetivamente falando, e fracos na fé, não têm discernimento, não têm base no Novo Testamento, no Evangelho, na segurança em Cristo, não tem. E aí eles creem num dia, no outro dia nem tanto, ou mais ou menos, claudicam, capengam, caxingam daqui para ali, para acolá, não se firmam, ora estão bem, ora não. Essas pessoas precisam de ajuda. E quando elas estão perto de um grupo do Caminho da Graça, que também a gente acha aí no portal Caio Fábio, no link Caminho, diz aonde tem caminhos, quando a pessoa está perto de um grupo desse, eu recomendo que ela procure um grupo, um mentor,
receba ajuda aí nesse link do caminho e vai ser ajudada pessoalmente. Agora, quando não está, eu sugiro sempre que a pessoa procure ajuda com quem pode ajudar. E aí hoje eu quero aconselhar a ajuda da Ana Eudóxia, que tem muita experiência nisso, foi mulher de pastor, já viu de tudo em igreja, conhece um monte de maluquices desse tipo, já tentaram fazer dela alguém vitimado por esse tipo de coisa. O Braulio está procurando aí o contato da Ana Eudóxia, e ela tem experiência e maturidade, e ela também é psicanalista, vai aconselhar, vai ajudar, vai atender você, vai marcar aí uma quantidade de atendimentos que sejam suficientes e necessários. Aí, qual é o telefone, Braulio? É 61, né? Brasília, 99521-6975. Tá lá no seu Instagram, esse post da Neodoxia. Okay. Anotem e podem procurar a Ana e conversar com ela, dizendo que eu pedi para vocês irem. Você, meu filho, ir lá, e quem quer que esteja na sua situação, sofrendo com os medos das profecias passadas. É uma coisa horrorosa, é como viver debaixo de feitiçaria, entendeu? A maioria dessas profecias que você ouve no meio das igrejas, elas funcionam como feitiçarias, como maldições, como instrumentos do pânico perverso, magicamente instilado, implantado na cabeça das pessoas. Então, assim como você está sofrendo, e eu vi o seu rostinho, tem muita gente como você. Eu peço a você, meu filho, eu esqueci agora o seu nome, foi tão rápida a pergunta dele. Ele chama Miguel. Miguel de São José do Rio Preto, né? Exatamente. Então, Miguel, você precisa de ajuda, você é novo, eu vi no seu olhar a sua fragilidade, como você está angustiado e perturbado. É verdade. Então, por favor, não é preciso muita coisa, eu olhei e vi que você está precisando de uma ajuda mesmo, de alguém que pegue você pela mão, ande com você, você vai ser ajudado. Agora, deixe-se ajudar. Creia, atenda, não discuta contra a razão do Evangelho, contra a sabedoria do Evangelho que você vai ouvir e contra a análise psíquica que você vai ter apropriada para ajudar você a compreender que tipo de desordem, de desarranjo isso provocou na sua psique. Então, procure, por favor, Ana Eudóxia, você ou tantos quantos estejam precisando de ajuda semelhante. Eu peço que façam isso, porque a ajuda será efetiva e todo mundo vai reconhecer. Eu lamento muito dizer isso, mas a frequência, a maior parte desses cultos seita, onde tem um pastorzinho lá na frente gritando, sem saber de nada, às vezes o cara mal sabe ler, não aprendeu nada, ele só ouviu maluquice de outros em programas de rádio ou no YouTube, só é maluco assistindo maluco, é maluco assistindo maluco. Maluco não gosta de assistir gente sensata, com bom senso. O maluco atrai outro maluco. E assim, se alguém já tem tendência à loucura, eles vão correr para os malucos do YouTube. Aí vão ficar mais doidos ainda e vão ensinar as mesmas loucuras das suas comunidadezinhas, igrejas. O cara não tem o que falar, então ele treme, ele vira o olho, ele grita, ele bate o pé, ele faz qualquer maluquice. Aí fica todo mundo na mesma loucura. Você entra nisso durante um tempo, chega uma hora que a tua cabeça foi. Vai. Surta mesmo. Eu já tenho dito isso e venho dizendo há décadas. E, infelizmente, é uma estatística que não muda. Porque há 40 anos atrás era assim, se você manda ver outra vez hoje, a estatística continua praticamente a mesma, até aumenta. Porque como o número de evangélicos aumentou na população, antigamente 70% das pessoas internadas em clínicas psiquiátricas eram oriundas de igrejas evangélicas pentecostais extremadas. Desse tipo aí que vocês conhecem. Agora imagina hoje, em que o número cresceu de evangélicos no país, e o número de malucos, pastores malucos, bispos malucos, apóstolos malucos
doidos, 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 falando em nome de Deus, gente completamente insana, para auditórios insanos. Aí botam uma pessoa de cabeça fraca lá, culpada, que começa a absorver tudo o que lhe é dito, e o que lhe é dito é nada, é coisa sem coisa. Aí a cabeça se esfrangalha todo, pensamentos se fragmentam, os processos cognitivos se esboroam, a pessoa passa a ser uma massa sem sinapse, sem lógica, sem entendimento, vai ficando só aquele vazio mental. Você sabe do que eu estou falando. Aquele vazio, aquela louquidão, só aquele eco. E quanto mais você fica assim, pior é a sua situação. Aí pode chegar naquele ponto em que tem gente que não sai mais sem ajuda, e vem a pior parte. Porque quando a pessoa chega nesse estado, em geral, ela não aceita médico, não aceita medicação, não aceita terapia. Ela é ensinada nessas igrejas de que médico da cabeça, psiquiatra é coisa do diabo, que remédio para a cabeça é coisa do diabo. Para o fígado, não. Para o coração, não. Para o diabetes, não. Embora tenha esse nome, diabetes. Podia ser Angelete, para ficar melhor para crente. Mas eles tomam remédio. Agora, se for para acalmar a mente, se for para algum distúrbio ou transtorno mental, é do diabo. Depressão é do diabo. Esse pânico gerado por esses medos herdados nessas seitas são do diabo. Quando, na realidade, é diabo alimentando o diabo. É tudo diabo. É uma relação permanente de plantão ao diabo e de um diabo de plantão na alma dessas pessoas. Não tem mente humana que possa suportar uma coisa dessa. Eu, às vezes, vejo gente inteligente, mas que não consegue sobreviver. Outro dia, um amigo meu, que é um cara dos mais brilhantes que eu conheço, casado com uma menina inteligente e culta. E ele me falou, olha, eu tive que me separar da minha esposa, porque ela entrou numa seita dessa. E olha, não era nem uma seita que a gente pudesse dizer, liderada por um cara que fosse inteligente, impressionante, nada. Era lá um rapaz que fingia ser um sujeito mais ou menos moderno, mais retrógrado, radical, conservador, tudo era pecado, tudo era culpa, tudo era diabo, mas ele se vestia bem, o tênis da moda, falava umas gírias, umas coisinhas assim, mas a mensagem... Aí eu fiquei ali, vi o que era, falei, não, ela é inteligente demais para entrar nessa. Ele me falou, Caio, você não acredita. De repente, chegou aqui uma pessoa que eu não conhecia mais, eu fiquei tentando de tudo para ver se a gente conseguia. Chegou uma hora que eu não aguentei, eu desisti. Porque não havia nada que eu dissesse que pudesse demovê-la daquelas loucuras. E as loucuras foram tão intensas que acabou o nosso casamento. E ele estava dizendo, eu então entendi o poder que esse negócio tem de mexer com cabeça, inclusive de gente culta, interessante, inteligente, que estudou. E eu disse a ele que eu não tenho visto outra coisa. Eu tenho visto gente rica. Tem uma maluca aí na internet, que outro dia até disse que eu sou o diabo, o anticristo, não sei o que e tal. Coitadinha, ela é totalmente desequilibrada. Chegou o olhinho dela é vesgo de desequilíbrio, assim, ela fala em total desequilíbrio, tadinha. E um dia isso vai se manifestar de maneira mais grave. Mas o impressionante é a quantidade de mulher rica que paga fortunas para ouvi-la, para ela ir falar em jantares, em não sei o quê. Um cachê altíssimo para ouvirem uma pessoa desequilibrada, desequilibrando as outras, e só fala desequilíbrios que vão cobrar seu preço. O problema é que eu estou velho demais para saber que o preço que a conta não volta. Voltam sempre. Nunca não volta. Essa conta volta sempre. E são os mais fracos, os mais débeis que pagam, às vezes, um preço horrível, porque embarcaram na loucura como se fosse caminho de Deus, em nome de Deus, e destruíram a própria vida.